Para as pessoas que vivem da pesca nas encharcadas florestas tropicais da Amazônia, o perigo sempre espreita bem abaixo da superfície destas águas calmas. Todos os dias, este pescador dos trópicos e seu filho trabalham em águas infestadas com alguns dos predadores mais mortais da natureza. Uma sucuri de 10 metros perambula no fundo barrento. E em cima, flutuando silenciosamente na água, um jacaré espera por sua próxima vítima. Estas águas também são o lar do peixe mais perigoso e agressivo do mundo, cujo ataque é tão rápido e selvagem que pode virtualmente devorar sua presa antes que ela perca a consciência. A piranha. Como uma alcateia submarina, elas descem sobre a presa num furioso frenesi. Para o pescador, a piranha, com seus dentes de navalha, é mais um risco casual da vida, os quais são muitos. Ainda assim, estes pescadores caminham sem medo do perigo que nada entre suas pernas, nas sombras do fundo do rio. Entretanto, para a maioria de nós, elas são como algo saído de um filme de terror. São peixes assassinos por tradição, mas sua reputação é merecida. Esta é a Amazônia, a região que abrange o norte do Brasil e o sul da Venezuela. A floresta tropical daqui não é de maneira alguma perturbada, e a vida continua agora da mesma maneira que há 10 mil anos. Na superfície, a floresta parece serena. É fácil ser seduzido pelo fluxo suave de água e a interminável graça da natureza dentro da floresta. Abaixo da superfície, entretanto, é uma história diferente. Parte da furiosa reputação das piranhas deriva do fato delas estarem espalhadas pela América do Sul. Só no Brasil, há 24 cidades, rios e montanhas diferentes, chamados piranha. Dentro de todo o rio, canal e lagoa, espreita um peixe que tem sido descrito como uma perfeita máquina mortífera. O peixe canibal, a piranha. A piranha tem sido objeto de fascinação desde que os primeiros grandes exploradores brancos se aventuraram no interior da Amazônia e voltaram com histórias horripilantes do peixe assassino há 200 anos. Eles descreveram o peixe como a personificação do mal, uma peste que devorava homens e animais. O retrato que eles pintaram da piranha era de um antigo demônio, com proporções bíblicas, e até hoje ele permanece como parte dos nossos pesadelos coletivos. Pouco mudou desde que os primeiros brancos se aventuraram na Amazônia. A invasão da civilização ainda está penetrando suas fronteiras hostis, onde a verdade sobre o peixe assassino permanece encoberta pela superstição e ignorância. Como na maioria dos mitos, parte da tradição das piranhas é formada por nossos medos, e como na maioria dos mitos, parte de sua tradição é enraizada na realidade. A Bacia Amazônica do Norte, a área entre o Rio Amazonas e o Rio Negro no Brasil, e o Rio Orinoco na Venezuela,
é uma imensidão primitiva, onde o tempo está em toda parte e em parte alguma. Andar na floresta é perder a visão do sol. É andar numa terra de sombras e chuvas perpétuas. É viver abaixo da sufocante densidade das copas das árvores. Mas as pessoas aprendem a se adaptar, e a Amazônia é salpicada por tribos indígenas que têm lutado contra o sofrimento durante incontáveis séculos. Para os índios Panares da região de Manipuari, na Venezuela, a piranha é muito menos perigosa do que outros acontecimentos que põem a vida em risco na Amazônia. Apesar de todas as afirmações dos antigos exploradores que virtualmente todo nativo da Amazônia tinha mutilações causadas pelas piranhas, os Panares têm poucas cicatrizes. Para este povo, ser mordido por uma piranha é mais uma prova de estupidez do que de má sorte. A verdade sobre as piranhas é que elas atacam as presas apenas sob certas circunstâncias. Na maioria das vezes, elas não prestariam atenção no bagre, mas este nadador solitário chamou sua atenção. As piranhas raramente atacam animais saudáveis em águas correntes. Ao contrário, elas caçam os fracos, os agonizantes e os mortos da mesma maneira que os lobos procuram atacar os membros mais fracos de um rebanho. As piranhas não andam em cardumes como a maioria dos peixes. Elas apenas toleram umas às outras numa espécie de trégua inquietante enquanto competem por comida. O ataque é tão rápido que, apesar das piranhas terem consumido a maior parte do corpo do bagre, ele ainda respira. Logo, nada resta do bagre. Para os Panares, o rio guarda ameaças muito maiores do que as piranhas. Estes homens estão caçando o que eles mais temem na água: a mansa arraia. A arraia permanece imóvel no fundo raso do rio, praticamente invisível, mesmo na água clara. Normalmente, a arraia é inofensiva. Mas se alguém a pisar, sua reação de defesa é chicotear com a cauda, que é armada com um espinho com farpas cobertas com um ácido viscoso, o pé ou a perna do distraído caminhante, e depois agitar as farpas no ferimento. Esta dolorosa ferida pode levar meses para curar. A maioria dos jovens Panares já foi ferido por arraia. Eles odeiam tanto as arraias que onde quer que encontrem uma, eles a capturam, cortam sua cauda e depois jogam seu corpo sangrando na água para que seja devorado pelas piranhas. Os Panares aprenderam as regras da sobrevivência em gerações de tentativas e erros. A experiência os ensinou que a piranha é para ser respeitada, não temida, e como toda planta e animal, ela vive sob um conjunto de regras que governam seu comportamento. As piranhas não são o flagelo descrito pelos antigos exploradores brancos super zelosos. Elas são uma parte natural do ecossistema. Nestas águas, o perigo de um ataque de piranhas é mínimo, mas eles também sabem que não longe deste ponto há lugares onde nenhum Panare colocaria o pé, porque se o fizesse, estaria garantindo um ataque. Um antigo ditado na Amazônia diz que no verão chove todo dia e no inverno chove o dia todo. Durante a estação das chuvas, as águas sobem, inundando a bacia.
Florestas que estavam secas se enchem de água como se o rio reclamasse um vasto império. Os confins escuros dos rios e lagoas mostram uma floresta espectral. Para a piranha, os dias de fome da estação seca dão lugar à abundância, enquanto elas patrulham por entre os troncos em busca de uma presa. Assim como a maré, as águas gradualmente baixam. Enquanto a maior parte das piranhas retorna aos canais do rio, muitas ficam presas nas piscinas rasas, onde se tornam presas fáceis para as centenas de espécies de pássaros que vivem aqui. Algumas piranhas, entretanto, ficam presas em lagoas mais profundas, que podem reter água o suficiente para mantê-las vivas até que as chuvas voltem. Mas sua sorte pode ser temporária, porque agora elas vão enfrentar uma lenta morte causada pela fome. Nos primeiros meses de seu isolamento, as piranhas se alimentam dos peixes de suas lagoas. Gradualmente, elas acabam com seu suprimento e a competição pela comida começa. Logo só restarão piranhas, e elas se tornarão canibais, devorando umas às outras ao mais leve sinal de fraqueza. E sempre que aparecer uma oportunidade, como aconteceu com este gavião morto, as piranhas surgirão para se alimentar. A Amazônia é uma terra de equilíbrio, luz e sombra, escassez e fartura, vida e morte. A infelicidade de um é a felicidade de outro. Aqui não há mal, somente bem. O que parece cruel e selvagem é simplesmente uma forma de beleza eficiente, sem a qual não há nenhuma esperança de equilíbrio. Cada forma de vida na Amazônia é precisamente projetada. O objetivo é simples: a continuação das espécies. A natureza levou eras para projetar um complexo sistema de interdependência no qual cada planta e cada animal não vive somente por si, mas também pelo ecossistema inteiro. E assim é com a piranha. Ela não existe exclusivamente por causa de si mesma. Ela existe porque desempenha um papel essencial na saúde da Amazônia. Assim como o lobo, a piranha é um predador que está no topo da cadeia alimentar. E assim como o lobo, ela raramente se alimenta de animais fortes e saudáveis. Além de ser predador, a piranha também é carniceiro e se alimenta bastante das carcaças de animais mortos. No grande esquema de coisas, o trabalho da piranha é manter o rio limpo de detritos, da mesma maneira que os abutres e as hienas mantêm as savanas limpas. As piranhas separam os fracos, os doentes e os mortos, e desta maneira mantêm a saúde do rio. E não é preciso ir muito longe em qualquer rio da Amazônia para ouvir histórias deprimentes de pessoas saudáveis atacadas por piranhas. Sebastião Alves é administrador do controle de malária no município de Barcelos, no Rio Negro, no norte do Brasil. Quando criança, ele foi selvagemmente atacado por um cardume de piranhas. Ele relembra que quando menino observava seu pai tirando as vísceras de um porco selvagem na margem do rio. Eu sou nascido e criado aqui no Rio Negro, no município de Barcelos, e com a idade de 3 anos, com meu pai caçando, ele caçava, ele pescava, meu pai limpava o porco e jogava as tripas no rio.
E o cheiro do sangue e das tripas atraiu as piranhas. O rio ficou infestado. E eu, sem pensar, fui tomar banho. E aí as piranhas me atacaram na boca. Eu cresci, passei um pouco ruim, mas estou vivo, né? Isso é que é bom. Graças a Deus eu consegui me recuperar e meu pai foi tratando de mim. Naquela época não tinha muitos recursos. Mas acidentes como este são isolados porque as pessoas da Amazônia aprenderam a não nadar com o ferimento aberto e a evitar limpar peixe e caça nas águas onde se banham. Elas aprenderam a ser cuidadosas, literalmente a olhar antes de pular. A noroeste de Barcelos, cruzando a fronteira da Venezuela, encontra-se uma extensa planície chamada Llanos. À distância, Llanos parece nivelada e inexpressiva, mas é uma terra de ilusões, onde plantas aquáticas de repente alçam voo. Uma terra de intensa beleza e magia. Aqui, a luta pela vida é tão intensa quanto na floresta tropical ao sul. O verde luxuriante da estação chuvosa deu lugar às cores ressecadas pelo contínuo calor. Um mar de mato seco se estende por quase 650 mil quilômetros quadrados, desde os Andes ao oeste até o rio Orinoco ao leste. Março é o auge da estação seca. Nesta maciça bacia de poeira, há algumas poças d'água isoladas. São os efêmeros resíduos da estação das chuvas, que, como ímãs, atraem a vida para elas. A monótona cor de Llanos explode nas cores brilhantes dos guarás escarlates, das garças brancas e dos colhereiros cor-de-rosa que sondam as margens em busca de comida. Esta lagoa está cheia de piranhas aprisionadas. Estas piranhas são as mais agressivas de toda a espécie. Os venezuelanos as chamam de Caribe por causa de uma tribo de índios canibais que viveram na costa caribenha. A Caribe é uma das duas espécies de piranhas carnívoras de barriga vermelha. É um peixe brilhantemente desenvolvido, compacta e musculosa. A forma distinta da cabeça da piranha permite que ela lance suas mandíbulas curtas e poderosas para a frente na hora do ataque. Os dentes da piranha se fecham tão precisamente e são tão afiados que os tecelões indígenas usavam estas mandíbulas como tesouras. Estas caribes acabaram com seu estoque de alimento e nada mais lhes resta do que esperar pelas chuvas. Acima desta interminável luta pela sobrevivência, do amanhecer ao anoitecer, o sol implacável continua a remover água. Todos os dias a linha d'água perde centímetros preciosos. Se as chuvas não voltarem logo, o sol trancará os portões desta armadilha mortal. Próximo dali, outras poças já secaram. Os sinais da morte estão por todo lado. Conforme as poças vão ficando mais rasas, o calor consome o oxigênio da água. A temperatura da água está aumentando. Logo, a própria água asfixiará a vida na lagoa. Não há lugar para estas piranhas nadarem. Para elas, o alívio não chegará cedo o suficiente e em mais 2 dias elas se transformarão ou em refeição para os milhares de pássaros que se banqueteiam com peixes mortos ou seus corpos queimarão sob o implacável sol amazonense. Mas mesmo com estes urubus se alimentando das infelizes piranhas, o equilíbrio se manterá. E em alguns meses, aqueles que hoje dominam se transformarão em dominados.
Assim que a estação das chuvas retorna, a rasa bacia que era Poerenta Llanos se enche de água. Aqueles poucos que sobreviveram às piscinas mortais sentem alívio. Uma nova corrente de vida vem dos rios e se espalha retomando seu território. A vida explode nos Llanos quando centenas e centenas de pássaros voltam aos seus locais de postura. Garças e cegonhas criam seus filhotes em ninhos nos galhos pendurados sobre a água. Embaixo, uma congregação de jacarés e piranhas esperam que o inevitável filhote descuidado caia do ninho. Este jovem pássaro estava quase adulto e pronto para voar. Entretanto, por alguma desventura, ele caiu na água e foi imediatamente devorado pelas piranhas. Os mesmos pássaros que se alimentaram das piranhas indefesas há alguns meses atrás agora perdem seus filhotes para elas. E a natureza novamente se equilibra quando a presa se torna predador. Em algumas partes do Llanos, a capivara, o maior membro da família dos roedores, teve um retorno dramático. Uma capivara macho adulta pode pesar até 75 quilos. Apreciada pelos venezuelanos por sua carne saborosa e tenra, a capivara foi caçada sem descanso por quase 100 anos até sua população ter chegado a níveis perigosamente baixos. Agora, protegidas pelo governo, manadas de capivaras estão retomando seu lugar de direito no Llanos, a despeito de alguma caça ilegal. As capivaras vivem em grupos familiares com até 40 indivíduos. Cada grupo é chefiado por um macho patriarcal que passa a maior parte do seu tempo nos desafios com os machos mais jovens que desejam assumir o seu harém. As fêmeas e seus filhotes passam a maior parte do seu tempo em terra, se aquecendo ao sol da manhã ou na água, pastando plantas aquáticas. Eternamente vigilantes, elas precisam tomar cuidado com o jacaré que silenciosamente desliza em torno delas. Aqui a sobrevivência depende da vigilância. Um descuido, mesmo por um segundo, pode significar desastre. Provavelmente esta fêmea perdeu a perna num encontro quase fatal com um jacaré. Sua experiência aumentou seu cuidado com os perigos escondidos na água, mas já é tarde para uma outra capivara que não teve tanta sorte. A capivara vive na margem entre dois mundos perigosos. Na água, ela pode se tornar presa do jacaré e da piranha. E em terra está sujeita às armas dos caçadores e a outros predadores, como o urubu. Normalmente, os urubus atacam as jovens capivaras desprotegidas, bicando seus olhos. O choque deste ferimento inevitavelmente leva à morte, e os urubus precisam apenas esperar que sua refeição esteja pronta.
Perto dali, as capivaras observam enquanto os urubus disputam a posse do filhote morto. Em algumas horas, nada mais restará, exceto alguns ossos espalhados. Não muito longe, um outro macho tem uma ferida aberta e infectada no ombro. A capivara tem uma pele grossa, que normalmente é a sua defesa contra o jacaré e a piranha. Mas feridas abertas como esta são um convite ao desastre. O cheiro da infecção já está no ar e não passou despercebido. O urubu onipresente é um pássaro eternamente vigilante e sua presença é um indicador de morte. Os urubus preenchem em terra o mesmo nicho que a piranha na água. Eles são a equipe de limpeza da natureza. Os sentidos de audição e olfato são muito apurados nos urubus. Qualquer distúrbio no fluxo natural da vida é atrativo para eles, e eles aparecem quase que sobrenaturalmente ao primeiro sinal de doença ou fraqueza. Esta capivara tem poucas horas de vida. Os urubus são pacientes. Se a capivara morrer em terra, seu corpo pertencerá aos urubus e a outros carniceiros como este carcará. Para desapontamento dos urubus, o macho se refugia na água para aliviar a febre da infecção. A água fria lhe dá algum alívio e por algum tempo ele se sente melhor. Na água, entretanto, os caribes já perceberam seu sangue. No meio da tarde, o macho está morto. O cheiro de sua morte já se espalhou pela água e os peixes começaram a se reunir em torno do seu corpo. Incessante e desenfreado, o frenesi da alimentação começa. Primeiro, as piranhas abrem seu caminho através do ferimento. Segundos depois, tiram um pedaço do ombro, o que permite que a cavidade do corpo seja invadida, onde elas primeiro atacam os órgãos e depois os músculos. A capivara treme enquanto as piranhas abrem seu caminho pelo resto do ombro em direção ao pescoço. Uma outra espécie de piranha, a serra salmus irritans prateada, também aparece para o banquete. Em alguns minutos, estas piranhas de 15 centímetros reduzem esta capivara de 65 quilos a alguns quilos de pele e ossos. Três dias depois, os ventos da planície empurram os restos da capivara macho para a margem. A piranha que nós conhecemos vem das histórias contadas pelos grandes exploradores brancos que viajaram pela Amazônia em busca de aventura e imortalidade. Homens como Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos, que descreveu o peixe assassino como uma peste temida por todos que invadem seus domínios. Durante sua expedição ao Brasil em 1914, Roosevelt escreveu em seu diário: "As piranhas são os peixes mais ferozes do mundo. Elas arrancam uma mão descuidadamente deixada na água. Elas mutilam nadadores, atacam e devoram vivo qualquer homem ou animal ferido. O sangue na água as excita até a loucura. O fechar furioso de suas mandíbulas empurra seus dentes através de carne e ossos. A cabeça curta, os olhos malignamente estáticos e as mandíbulas abertas cruelmente armadas são a incorporação da ferocidade do mal." As histórias de Roosevelt criaram uma imagem indelével do peixe assassino que permanece até hoje.
Mas teria sido precisa a sua percepção da piranha? Seria ela realmente a incorporação do mal? Ou seria um reflexo da sua própria concepção da besta mitológica? As piranhas vivem num mundo escuro. Aqui o sol é pouco mais do que uma mancha na água. Por isso, elas tiveram que desenvolver uma maneira de enxergar através dos seus sentidos de audição e olfato. Estes homens estão pescando no rio Caiçara, no Llanos da Venezuela. O pescador faz barulho na água enquanto estica sua rede até a margem oposta. Os caribes no rio escutaram seu ruído e prestaram atenção ao som. Numa fração de segundos, elas decidem atacar coletivamente. As piranhas não foram atraídas pelo som do pescador, cujo andar é firme e medido, mas por outro som que é muito mais atrativo. Cuidado, aí vêm os caribes. O som do pânico. Elas estão atacando uma perca que ficou presa na rede. Os pescadores sabem imediatamente o que está acontecendo e recolhem a rede o mais rápido que podem. Em segundos, as piranhas comeram a perca, com ossos e tudo, deixando apenas sua cabeça. Elas também rasgaram algumas partes da rede, mas o dano pode ser consertado. Estes homens estão com sorte. As piranhas frequentemente danificam totalmente as redes. A ameaça da piranha não tem relação com seu tamanho. O pirarucu, com 3 metros de comprimento e pesando 150 quilos, é um gigante se comparado ao tamanho modesto desta espécie de piranha chamada holandi. A maior parte das piranhas é pequena, não mais do que o tamanho do punho de um homem. Mais do que tudo, a reputação da piranha vem da severidade da sua mordida. A boca da piranha é feita para cortar pedaços da sua presa. Muitos peixes predatórios prendem a presa com suas mandíbulas e arrancam pedaços ou a esmagam. Mas as piranhas, como estas, barriga vermelha, cortam de sua vítima pedaços do tamanho de azeitonas. Apenas uma mordida dificilmente ameaçaria a vida. Mas a piranha engole a carne inteira e morde de novo e de novo. Um cardume de piranhas ataca num frenesi agitado, vindo de todos os lados. Os indígenas do Alto Rio Orinoco deixam suas crianças brincarem nuas na água enquanto lavam suas roupas nas pedras. Se algum som é convidativo para um ataque, é este. Mas ataques são quase desconhecidos aqui. Onde está a besta sanguinária da lenda? A chamada preta é um gigante entre os seus parentes. Menos agressiva que suas primas barriga vermelha, a Rombeus parece mais ameaçadora pelos seus olhos vermelhos, a maior entre as espécies carnívoras. Uma Rombeus adulta pode chegar a quase 50 centímetros e pesar 5 quilos. Suas mandíbulas são tão fortes e seus dentes tão afiados que ela poderia amputar a mão de um homem na altura do pulso com 2 ou 3 mordidas. Das 35 espécies diferentes de piranhas, apenas 5 representam algum perigo real para os humanos. A maioria delas, na realidade, come frutas, sementes e material vegetal. As carnívoras comem principalmente outros peixes, caranguejos, insetos e, ocasionalmente, um sapo ou um lagarto. Mas é a piranha da lenda, a comedora de homens, que captura a imaginação de qualquer um que as tenha visto atacando. Na Venezuela, a Rombeus tem um ultrajante apelido de capo-burro, o que significa castrador de burros. Este nome vem da antiga crença de que o gado macho que precisa atravessar o rio corre o grave risco de ter os testículos arrancados por uma piranha.
A história está profundamente engravada na crença do povo. Persistem histórias de condutores de gado que sacrificam um animal fraco ou doente para desviar a atenção das piranhas do rebanho que atravessa o rio. Os cientistas zombam da ideia de que esta prática seja mantida e dizem que a história é parte da reputação da piranha. Outros juram que testemunharam o fato. Este filme de arquivo de 1930 mostra vaqueiros sacrificando uma vaca às piranhas no rio enquanto atravessam seu rebanho. A autenticidade do documento é difícil de ser julgada por nós. Isto foi feito para proteger o rebanho ou foi feito para atender ao cinegrafista? A resposta foi perdida com o tempo. Hoje, a piranha ainda pode causar sérios danos a cavalos e vacas, que são a maior fonte de economia dos lianos. A piranha geralmente morde o focinho do gado quando ele tenta beber água. E apesar destas mordidas não serem uma ameaça imediata, qualquer ferimento na Amazônia está sujeito à infecção. E estas mordidas podem, na verdade, levar à morte. Alguns fazendeiros estão tentando lidar com o problema da piranha confinada em terra, com a introdução da perca como meio de intimidação. No duelo que acontece abaixo das águas de Llanos, uma piranha nas cores prateadas de um adulto na época da reprodução guarda seu ninho contra uma perca invasora. Como predador, a perca atacará e devorará as caribes jovens. Mas assim que a população de piranhas amadurece, nem mesmo a nobre perca tem alguma chance. Mais uma vez, o equilíbrio se restaura e o predador se torna presa. A piranha parece justificar o conceito da paranoia. Um ataque espontâneo pode acontecer a qualquer momento e normalmente vem por trás. Elas frequentemente morderão as nadadeiras umas das outras e não é difícil encontrar um peixe com um semicírculo perfeito recortado em suas costas. Mas cada peixe permanece eternamente atento com o seu vizinho, porque mesmo entre os seus iguais, fraqueza significa morte rápida. Equilíbrios na Amazônia são sutis, porém críticos. Este pássaro é a jassanã e é comumente encontrado em Llanos. Sempre alerta, ela percebe uma sucuri parcialmente submersa nos jacintos e dispara o alarme. As sucuris estão entre as maiores cobras do mundo. Um espécime de proporções médias pode facilmente medir 10 metros e pesar mais de 100 quilos. Suas presas naturais são o jacaré e a capivara. Mas as sucuris menores geralmente pegam pássaros. Esta jassanã não quer correr nenhum risco e faz com que o mundo saiba que o perigo espreita perto dali. Muitos dos fios que conectam a vida são sutis e somente aparecem depois de meses ou anos de observação. Às vezes, entretanto, as incursões do homem forçam ou até mesmo quebram os frágeis fios que fazem estas conexões. Mesmo pequenas represas como estas interferem no fluxo natural do rio. Os peixes que migram para reproduzirem podem ter dificuldade em nadar rio acima.
Como a humanidade continua a ter uma demanda crescente por este habitat em busca de recursos, eles, por sua vez, sofrerão um efeito muito mais profundo no ambiente. É difícil prever como a influência do homem com o tempo afetará os lhanos, mas qualquer que seja a mudança, para melhor ou pior, até a odiada piranha encara um futuro incerto. Ramon Albuja viveu toda a sua vida nos llanos da Venezuela. Ele teve 7 esposas e é pai de 24 filhos, 20 dos quais são homens. Estranhamente, ele atribui sua notável capacidade como progenitor à piranha. Na verdade, muitos homens como Ramon atribuem sua proeza sexual a uma tigela de sopa de cabeça de piranha. Da mesma maneira, muitas mulheres responsabilizam a mesma tigela de sopa por sua fecundidade. É uma crença bem difundida na América do Sul de que a sopa de piranha é um afrodisíaco. Não há nenhuma evidência científica que comprove o argumento de que cabeças de piranha afetam a libido humana de alguma maneira. Mas quando se fala em atribuir uma causa para esta grande virilidade, tanto nos llanos da Venezuela como na floresta tropical do Brasil, a sopa de cabeça de piranha é a mais citada como principal conspirador. Vá a qualquer mercado de peixes na América do Sul, como este na Zona Franca da cidade de Manaus, no Rio Amazonas, e você encontrará piranhas à venda. Ela é um peixe ósseo, semelhante à carpa. A carne é tenra e não é particularmente distinguível. As piranhas não são populares como peixe para se comer. Existem muitos outros peixes que fornecem uma carne firme e deliciosa e que se opõem aos magros resíduos de uma piranha. Mas ainda assim, a piranha mantém sua posição na colorida mitologia da Amazônia. A poucas horas de Manaus, rio acima, está o Lago das Piranhas. Muitas espécies diferentes de piranhas nadam neste lago. Durante o auge da estação das chuvas, quando o rio invade seus barrancos, o lago está salvo. Mesmo assim, os pescadores ainda enfrentam o inquietante problema de constantemente pegar piranhas em suas redes. Anos de experiência lhes ensinou como matar as piranhas rápida e eficientemente, mas não como evitar pescá-las. Os pescadores daqui as aceitam mais como um aborrecimento perpétuo do que como uma ameaça. A piranha é parte da vida de qualquer pessoa que vive ao longo dos cursos d'água da Amazônia. Estas pessoas são os caboclos, proprietários rurais que cavam sua sorte numa vida simples num dos limites mais remotos da selva. Este caboclo vive com sua esposa e filha na margem de uma lagoa do rio Madeira, no Brasil. Ele pegou um jacaré pequeno para o jantar e o está limpando na frente de casa. O jacaré é parte importante na dieta do caboclo.
Ele sabe que junto com ele há piranhas na água e sabe que quando jogar as entranhas do jacaré dentro d'água, elas vão se atropelar para devorar um monte de tripas. Mas estas piranhas, chamadas pirambeba, não são tão agressivas como suas primas barriga vermelha. As pirambebas são canibais e normalmente se alimentam dentro do cardume. Mas elas não podem resistir a um petisco tão convidativo como entranhas frescas. O caboclo trabalha e lava na presença das pirambebas sem medo algum. As perigosas piranhas no Brasil, chamadas cajus, são muito parecidas com as caribes venezuelanas de barriga vermelha. Estas cajus não vivem no Brasil. Elas vivem a 15 mil quilômetros de distância no Principado de Mônaco, no Mediterrâneo. O Museu Nacional de Oceanografia em Mônaco é um posto de observação submarino que contém muitas espécies de peixes colhidas em todo o mundo. Aquários como este dão aos cientistas uma visão importante do escondido mundo das piranhas. Somente recentemente, os cientistas fizeram um esforço concentrado para levantar o véu que encobria, num mito, o obscuro peixe canibal. As piranhas pertencem a uma família de peixes chamada caracídeos, que normalmente lança seus ovos entre as plantas aquáticas e deixa seus filhotes nascerem e se arranjarem sozinhos. Mas esta piranha está ocupada em afastar agressivamente de seu ninho tosco os outros peixes. O peixe de terrível reputação pode ter o que poderíamos vagamente chamar de instinto maternal. O ninho nada mais é do que uma depressão no cascalho, mas as piranhas sabem como cortar plantas com os dentes para formar uma concavidade para seus ovos. A fêmea lança centenas de ovos como estes no fundo. Os ovos levarão 4 dias para eclodirem. Durante este tempo, os pais guardiões tomarão conta deles e afastarão qualquer intruso que chegue muito perto do ninho. Os ovos se desenvolvem rapidamente e dentro de 24 horas depois de fertilizados, as estruturas básicas do peixe já estão se desenvolvendo. Pelo 4º dia, a piranha cega eclode em seu estágio larval. O coração transparente da larva bate furiosamente logo abaixo de sua cabeça. Estes peixinhos com saco vitelino ainda não respiram. Eles são tão pequenos que podem absorver oxigênio diretamente do ambiente. Durante esta época, as larvas estão totalmente à mercê dos elementos e, sem os pais para protegê-las dos invasores, elas rapidamente se transformam em alimento para outros peixes. Estas imagens notáveis mostram como são rudimentares as piranhas recém-nascidas. Elas ainda vivem dos nutrientes retirados do saco vitelino. O cristalino dos olhos está em desenvolvimento, mas ainda levará dias até que o peixinho possa enxergar alguma coisa. Dia após dia, o saco vitelino diminui enquanto as estruturas internas do peixinho se desenvolvem, mas por enquanto ainda vivem de seus nutrientes. Enquanto as larvas de piranha continuam a crescer, seus pais mantêm por elas uma vigília constante. Eles não comerão. Seu objetivo é se devotarem inteiramente à sobrevivência da próxima geração da espécie. Pelo 6º dia, a retina dos olhos das piranhas começa a ganhar cor. A linha da mandíbula característica da piranha já está marcada e os dentes já começaram a se desenvolver. As larvas começaram a respirar através de suas bocas. Elas ficaram mais ativas e mais conscientes do mundo à sua volta, mas mesmo agora são basicamente tão indefesas como no dia em que eclodiram. O que as piranhas fazem sob as condições artificiais de um aquário de vidro pode ou não ser o que elas fazem na natureza. Os cientistas podem apenas supor. Não obstante, estas piranhas no cativeiro revelam um lado inesperado de seu comportamento. As larvas da piranha entram agora nos últimos estágios de seu desenvolvimento. A cada hora que passa, elas se parecem mais com seus parentes adultos.
Logo, estarão por sua própria conta e prontas para se dispersarem dentro da população geral. A reputação da piranha como predador sedento de sangue é, em parte, resultante do poderoso preconceito emocional que temos contra os animais que devoram sua própria espécie. O serviço da piranha é manter saudáveis o rio e a vida dentro dele. A forte mitologia que cerca a piranha embota nosso senso do que ela realmente é. Assim como o lobo, a piranha nos assusta porque nos sentimos ameaçados pelo que nós entendemos como uma maldade inata, quando na verdade deveríamos admirá-la pela maneira fácil com que ela se ajusta dentro de seu ecossistema. As pessoas que convivem com as piranhas não a consideram nem benéfica nem prejudicial. Elas são, como toda a vida aqui, uma parte necessária da rica tapeçaria que é a Amazônia.